Olá pessoal, bom dia. Nós estamos começando agora aí mais uma semana do nosso plano de estudo tutorado. Estamos indo para a semana 2 do PET volume 3 de Química. Nessa aula de hoje eu falo com vocês um pouco sobre outros processos endotérmicos e exotérmicos. Vamos falar um pouco mais sobre como calcular a quantidade de energia de uma substância ou de um sistema. E vamos falar um pouco sobre cálculos de quantidade de calor. Okay? Então é uma aula bem bacana, onde a gente vai entender um pouquinho como a gente calcula a quantidade calórica de um alimento, por exemplo. Como eu sei que aquele sanduíche ele tem uma quantidade grande de calor envolvido ali. Então antes da gente trabalhar, vamos ver o que tem aqui nessa semana 2. Então aqui eu tenho a unidade temática é entalpia. Nós vamos trabalhar aqui conceitos de termoquímica, entalpia, processos endotérmicos, exotérmicos, né? Então a gente só está continuando a fazer essa nossa análise e estudo. E nós vamos, hoje, nesta aula, nós vamos trabalhar o tema medidas de quantidade de calor, tá? Então é importante que vocês leiam esses conceitos básicos daqui do seu plano de estudo tutorado. Tem aqui algumas informações, mas eu vou trabalhar estas informações com vocês. E temos aqui algumas atividades para serem feitas, tá? Eu trabalho com vocês hoje esta questão 3, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, tá? Então vamos lá. Compartilhar uma tela aqui com vocês para a gente dar início, então, ao estudo da semana 2 do PET 3. O nosso tema aqui, então, ainda é termoquímica. Ok? Então, só para a gente fazer, então, uma revisão, pessoal. Eu falei com vocês na semana passada que toda reação química ou física, ela pode absorver ou ela pode liberar energia. É isso? Bom, então o que seria uma reação exotérmica? Exó, eu estou mandando essa energia, então, para fora do sistema. Então, são todas aquelas reações, tanto física quanto química, que liberam energia para o meio. Já numa reação endotérmica, eu vou encontrar reações que absorvem esta energia do meio. Então, na reação exotérmica, a liberação de energia e na reação endotérmica, a absorção de energia. Então é fácil da gente entender os termos, tá? Então, a todo momento, nós estaremos acompanhando esses termos, exotérmico e endotérmico. Beleza? Então, só para lembrar, de uma maneira geral, para a gente reconhecer aquilo que acontece no nosso cotidiano, toda aquela reação, quando ela é exotérmica, ela libera energia. Então, a gente tem uma sensação de aquecimento. Então, o sistema, quando a gente chega perto e eu sinto que está quente, é porque esse sistema está liberando energia. Okay? Já nos processos endotérmicos, os sistemas estão absorvendo essa energia, ou do meu corpo ou do meio. Então, se eu estou perdendo energia para algum sistema que está absorvendo energia, eu sinto então uma sensação de frio. Só para a gente fazer então um link com a semana passada, tá? Nessa semana, nós vamos trabalhar os cálculos destas quantidades de calor, destas energias envolvidas, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho um objeto que é chamado de calorímetro, ou bomba calorimétrica. Essa bomba calorimétrica, na verdade, o funcionamento dela é bem simples. Eu vou encontrar dentro de um recipiente, esse recipiente aqui, ele tem uma parede, e essa parede aqui ela tem um isolante com relação ao meio. Então ela não perde calor para o meio. Eu tenho uma quantidade de água dentro desse, como se fosse um pote, tá? Um pote metálico. Aqui eu tenho uma outra estrutura interna, onde eu coloco o alimento que eu quero queimar. Esse alimento que está aqui dentro, é óbvio, ele está separado, né, também por uma outra parede. E aqui eu tenho eletrodos que irão dar ignição. É como se fosse o start, o início de uma queima. É como se, ao dar a partida no motor de um carro, aquela queima faz o combustível, né, iniciar o seu processo de combustão. Então, a bomba calórica ela tem que ter um detonador, tem que ter um início. Então, eu coloco aqui uma amostra de uma substância. Pode ser, por exemplo, uma quantidade de batata, pode ser um pedaço do sanduíche, pode ser um amendoim. Enfim, qualquer alimento que eu queira testar esta quantidade de calor envolvido. Eu tenho um termômetro. Esse termômetro é para medir a temperatura da água. Inicialmente, essa água
antes desta bomba começar a funcionar, eu tenho que ter esta medição inicial da água. Então sempre eu tenho que ter a temperatura inicial, a temperatura antes da reação química acontecer. Um misturador ou um agitador, que é para esta água manter uma circulação, né, ao redor desse material que está sendo queimado. Beleza. Quando essa reação começar, quando ela começar a queima, a quantidade de calor que está sendo liberado desse alimento sendo queimado é transferida para a água. A temperatura da água então aumenta, e ao aumentar a temperatura da água é anotado até essa temperatura estabilizar-se. Quando esse alimento terminar a sua queima, a temperatura estabiliza, então anota-se este valor da temperatura final. Então eu tenho a temperatura inicial e tenho a temperatura final. Eu vou aplicar isto num cálculo para saber quanto de energia que foi liberado, tá? Então, pessoal, o calorímetro é um aparelho utilizado para encontrarmos a quantidade de energia que vai ser liberada na queima de um determinado alimento ou de um determinado combustível, certo? Esta quantidade de energia liberada eu tenho que trabalhar em uma unidade. Então nós temos várias unidades que podem ser lidas desta energia liberada. Eu posso transformar, por exemplo, essa quantidade liberada de energia em caloria, em quilocaloria, em joule, em kilojoule. Então, são unidades específicas dessa energia envolvida. Tá? Aqui, por exemplo, ó, a caloria, a definição dela é essa. É a quantidade de calor necessária para elevar 1 grau a temperatura de 1 grama de água. Então, se eu tinha, por exemplo, 15 gramas, e eu quero elevar estes 15 gramas para 1 grau a mais, eu tenho que ter, por exemplo, 1 caloria, para que isso aconteça, certo? Eu tenho várias interpretações dessas unidades aí. Então, eu tenho, por exemplo, 1 caloria, ela corresponde a 4,18 joule, esse Gzinho aqui significa joule, é uma outra unidade de medida de calorias. Ou eu posso também, é muito comum, eu transformar esta caloria em quilocalorias, certo? Então, por exemplo, se eu tiver 1000 calorias, eu posso dividir isto por 1000 e eu terei então 1 quilocalorias. Então é muito comum a gente apresentar, né, esta forma de eu representar a unidade nos alimentos. Então é muito comum a gente analisar nas embalagens. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho, por exemplo, neste sanduíche, a quantidade aqui de carboidratos, eu tenho 17 quilojoules por grama. Para cada grama desse sanduíche, desse alimento, eu teria 17 quilojoules. Ou, para cada grama desse sanduíche, eu teria 4 quilocalorias. 4 quilocalorias, se eu multiplicar por 1000, eu tenho 4.000 calorias. Então, eu posso transformar ou representar a quantidade envolvida de energia em caloria ou quilocaloria também, certo? Bom, então vamos ver como que funciona isso daí na prática. Todas as vezes que eu estiver, por exemplo, colocando esse elemento, um pouco desse alimento aqui, dentro do meu calorímetro, e eu estiver queimando, eu vou conseguir tirar qual a quantidade de calor que vai ser liberada. Esta quantidade de calor eu vou chamar de Q, esse Q maiúsculo. E através de uma expressão matemática, eu consigo achar ou encontrar. Tá? Isso por quê? Analisem a minha substância aqui que está dentro da bomba calórica, da calorimétrica. É a água. Então esta água é que vai ser, digamos assim, o meu ponto de análise para a quantidade de energia liberada daquele sanduíche, por exemplo. Por quê? Porque eu tenho uma expressão matemática que vai me dizer o seguinte: aquela quantidade de calor liberada, que eu chamo de Q maiúsculo, que pode ser em calorias, pode ser em joules, em quilojoules ou quilocalorias. Então depende da maneira que você for expressar, certo? Ela equivale à massa daquela substância que está dentro do calorímetro, então no caso aqui a massa da água que eu coloquei. Então antes eu tenho que saber qual a quantidade de água que tem ali dentro da bomba calorimétrica. Ao calor específico da água, que é padrão,
cada material existe uma tabela e o calor específico da água é sempre 1. E aquele ΔH seria a variação de temperatura, ou seja, eu quero saber qual vai ser a variação dessa temperatura ali dentro da bomba. Eu vou precisar, então, de saber qual que é a temperatura final, para onde foi, menos a temperatura inicial e qual era antes. E aplicar, então, este cálculo. Tá? Nós vamos fazer aqui, eu vou resolver para vocês, para a gente entender a questão de número 3 do teu PET, onde eu aplico esta expressão matemática aqui para a gente saber, tá bom? Então vamos acompanhar aqui, eu vou ampliar a tela para vocês, para ficar legal da gente entender. Então vamos lá. Então aqui eu tenho o seguinte, ó, a questão 3 do PET de vocês diz o seguinte: qual a quantidade de calor liberada em uma reação química capaz de elevar a temperatura de 20 para 28 graus? Então, primeira coisa que eu tenho que ter aqui são os meus dados. Essa aqui é a expressão matemática, né? Quantidade de calor é igual a massa de água, vezes o calor específico da água, isso é fornecido em dado para vocês, tá? Vezes a variação de temperatura. Então, ao substituir esses valores aqui, eu acho essa quantidade de calor, certo? Então vamos começar aqui. Eu quero saber qual que é a minha quantidade de calor. Eu não sei. A minha massa aqui foi dada em quilo, só que eu tenho que passar isso para grama, porque esta minha quantidade de calor específico vai ser dado por grama de água. Então aqui eu tenho 2 quilos. 2 quilos é a mesma coisa que 2.000 gramas. Então eu tenho que transformar isso para gramas. Meu calor específico é 1. Meu calor específico aqui é 1. 1 caloria por grama. 1 caloria por grama. Vezes graus Celsius, que é a unidade que eu uso para calorias. Calor específico. E a minha variação de temperatura. Ora, se a variação de temperatura, vamos trabalhar aqui nesse canto aqui, ó. ΔT vai ser a minha temperatura final menos a temperatura inicial. Qual que é a minha variação de temperatura, então? Variação de temperatura aqui vai ser temperatura final, 28 graus, menos a temperatura inicial, que seriam 20 graus. Então, a minha variação de temperatura aqui vai ser em 8 graus Celsius. É só aplicar esses valores agora, pessoal, nesta forma. Então vamos acompanhar aqui esse canto ali, dá tranquilo da gente ver. Então só aplicar, ó, quantidade de calor vai ser a minha massa, que seria 2.000 gramas, vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura. Quantidade de calor aqui vai ser 2 vezes 8, 16, com mais 3 zeros, 16.000. Só que aqui eu tenho ele em calorias, 16.000 calorias. Se eu dividir isso daqui por 1.000, eu transformo em quilocalorias. Então, geralmente nos alimentos, né, para esse número ficar um pouco menor, a gente tem que converter esses valores em quilocalorias, em kcal, que vão nas embalagens. Então aqui, essa aqui é a questão 3, né, o desenvolvimento dela. Lembrem da expressão aqui da quantidade de calor. Ok? Então, aqui nós temos então, voltamos aqui para a nossa questão aqui do PET volume 3, tá? Nós temos outras questões aqui, pessoal. Importante vocês fazerem, tá? Se tiverem alguma dúvida com relação a essas resoluções aqui, até a semana que vem, então eu posso tirar a dúvida de vocês antes de vocês me entregarem esse PET da semana 2, certo? Aqui está a questão que a gente acabou de fazer, ó. Essa questão aqui, que é a questão 3, certo? Então já tem uma questão resolvida aí para vocês. As outras, se tiverem dúvida, vocês entrem em contato comigo. Beleza, pessoal? Então a gente termina aí essa nossa parte da semana 2. Qualquer dúvida, só falar comigo. Abração, pessoal!